parece que isso foi feito nas coxas. Pois é, nós temos o costume de, às vezes, quando uma coisa sai mal feita, a gente dizer, parece que isso foi feito nas coxas, para dizer que não está lá essas coisas. Mas de onde vem essa expressão, foi feito nas coxas? Diz-se que, antigamente, as telhas de barro eram feitas, modeladas nas coxas dos escravos. E, como alguns tinham as coxas mais finas, outros mais grossas, então as telhas saíam meio diferenciadas. Assim, o telhado não ficava muito uniforme, uma vez que coxas diferentes, telhas diferentes, telhado pouco uniforme. Essa é uma das expressões que nós temos, uma das muitas expressões que nós temos na língua portuguesa, gente. E aí, no vídeo de hoje, eu quereria aqui falar de alguns livros que tratam de curiosidades da língua portuguesa. Falarei das vantagens e das desvantagens também. Primeiro, quais são as grandes vantagens desses livros de curiosidades da língua portuguesa? É que cada vez mais vai nos aguçando a curiosidade e a gente vai procurando, outras coisas. E também vamos começando a gostar da história da língua, da história das expressões. Então a gente vai começando a gostar da nossa história também. Então é muito bom, eu gosto demais de etimologias, de origem das palavras, origem das expressões, essa mudança, essa variação diacrônica, com o tempo essa mudança tanto de sentido quanto lexical, quanto ortográfica. Então eu gosto demais de entender de etimologias. E livros para iniciante, para quem gosta de curiosidade, são esses livros aí realmente, gente, tá? E aí o livro com que eu estou em mão aqui é este livro aqui do Márcio Cotrim, O Pulo do Gato, gente. Aqui, se eu não me engano, estou com a segunda edição, mas já há bem a quarta ou quinta edição. É um livro que traz muitas curiosidades, muito interessante mesmo. Então, isto que eu li aqui, isso que eu falei, por exemplo, do Feito nas Coxas, também está neste livro, claro, está em diversos outros livros também, gente, Fazer nas Coxas e tal. Então, muitas curiosidades se repetem em outros livros. Então, esse livro aqui, gente, é um livro muito bom mesmo, aguça a nossa curiosidade. Por exemplo, aqui, aleatório, De Mão Beijada. O ricaço se aproxima do soberano, ou do papa, beija-lhe a mão e solenemente oferece terras, prédios, joias e outros bens valiosos como reverência, homenagem e, na expectativa de, em troca do agrado, receber indulgência, perdão para seus pecados e favores diversas. A cerimônia, conhecida como beija-mão, era comum em tempos idos e vividos e acontecia com tanta pompa, não só em palácios reais e no Vaticano, mas também em outros domínios. Os vassalos dos senhores feudais, por exemplo, cumpriam semelhante ritual, sempre almejando algum tipo de recompensa. Um documento oficial assinado pelo Papa Paulo IV, em 1555, tornou legítimos e desejáveis esses meios regulares de proventos sem ônus para a Igreja. Não é de hoje, portanto, que se pratica a conhecida máxima, dando o que se recebe. E aí vem a ideia dar de mão beijada, gente. Que inicialmente beijava-se a mão, dava-se alguma coisa, beijava-se a mão, mas esperava-se receber também alguma recompensa. Hoje também não tem mais esse sentido estrito, mas ainda há a máxima de dando o que se recebe. Você dá alguma coisa a alguém, por respeito, se for familiar, beija-lhe a mão e recebe alguma coisa. Então há diversas palavras aqui, gente, interessantes. Por exemplo, emboscada, fígado, cai nos braços de Morfeu. Há diversas expressões interessantíssimas. Então vou mostrar aqui mais ou menos, gente, esse livro. É um livro bem de fácil leitura, olha aqui, sobre o Flamengo.
curiosidades sobre o Flamengo. A parte gráfica é muito interessante, gente, é muito boa mesmo de ler. Você não para mais de ler por isso, porque são pequenos textos, é a curiosidade de uma palavra, traz sempre alguns desenhos, alguma diferenciação da... Ó, aqui, Casa da Mãe Joana, gente, né? Aqui vai dizer... Claro que essas explicações, há outras divergências, né? Outras explicações que divergem aqui, tá? Então, é o livro Pulo do Gato, do Márcio Coutrin, gente. Já há outras edições aí, muito interessante mesmo para iniciar as curiosidades sobre isso. E aqui tem um índice remissivo, por exemplo, a Bessa, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, a versão e o fato, abre-te Sésamo, gente, diversas palavras você vai encontrar aqui, muitas mesmo, muitas, índice remissivo, muito fácil. Por ordem alfabética, habeas corpus, hambúrguer, hermafrodita, hífen. Então, e há muitas coisas também, sem ser só curiosidades, né? Muitas coisas básicas da língua portuguesa que vai nos ensinar, gente, aí. Livro que eu recomendo muito mesmo, né? O livro O Pulo do Gato, do Márcio Coutrin, gente. Outro livro interessante também sobre essas curiosidades e somente etimologia, essa coletâneazinha aqui, O Bode Expiatório, gente, né? Aqui sobre pau de arara, advogado do diabo, pagar o pato, lavar a égua, matar cachorro a grito, são diversas expressões mesmo aqui. E aí, nesse caso aqui, do Pulo do Gato, aqui eu estou com o 1 e o 3, eu tinha um 2, não sei o que aconteceu. Ele discrimina aqui por ordem. Então, aqui, esse 3 aqui, por exemplo, é origem de expressões e ditados com nomes de partes do corpo humano, de vegetais, de minerais e outras fontes. Então, aqui são expressões e ditados populares com nomes de corpo humano, gente, aqui, tá? Então, muito interessante que esse livro do Ari Riboldi. Então, aqui, por exemplo, Sete Chaves, debaixo de Sete Chaves, Boa Noite Cinderela, festas juninas, para inglês ver, fazer marmelada, matar a galinha, dos ovos de ouro, ovo de Colombo, jogar uma pelada, certo? E esse aqui, origem de palavras, expressões e ditados populares com nomes de animais. Aqui tem que ter animal, gente, né? Pau de arara, pensando na morte da bezerra, pagar o pato, matar cachorro a grito, elefante branco, missa do galo, estar com a macaca, ovelha negra, fazer uma vaquinha. Bem interessantezinho, gente, esse livro aqui. Esses dois livros de curiosidade do Ari Riboldi, tá? E há um outro aqui que é muito interessante também, que é o Guia dos Curiosos, gente, língua portuguesa. Aqui há muitas etimologias, muitas origens de expressões e tal. E também há muitas coisas básicas, como o significado de palavra, a origem dos dias da semana, dos meses e tal. E a parte tipográfica também, gente, é muito boa, tá? Desse Guia dos Curiosos aqui. É um livro bem didático mesmo, tá? Bem interessante aqui, gente, tá? Eu acho que muitas curiosidades. Até encontrei aqui um problema que eu vejo que é de história. Então, por exemplo, ele fala aqui que o Tribunal da Inquisição matou milhões de pessoas inocentes, né? Ou seja, quando ele vai falar sobre isso, que a história realmente, os historiadores não falam de milhões de pessoas. Na Idade Média, você pensa lá, na Idade Média, milhões de pessoas é um número bem exacerbado para se julgar num tribunal. Então ele comete aqui um problema aqui histórico, mas tirando essas partes históricas aqui do Marcelo Duarte, acaba sendo um livro bem interessante, né? Bem bom para a gente aguçar a curiosidade da língua portuguesa, gente, certo? E, para finalizar, gente, um outro livro interessante também é o livro Casa da Mãe Joana. Não está aqui comigo, mas é um livro bem interessante. Eu emprestei, mas eu o tenho, gente, emprestei. Mas é um livro bem interessante também, Casa da Mãe Joana. Para mim, de curiosidade, é um dos melhores, porque ele também é bem didático e tal, e aprofunda um pouco mais, gente, Casa da Mãe Joana. Então, qual é a minha crítica sobre esses livros? Gente? É aquilo que eu acabei de falar. A grande maioria não tem tanto respaldo científico, então a gente não tem como usar
esses livros num trabalho mais acadêmico, numa coisa mais técnica. Não dá para usar, por exemplo, um trabalho de etimologia usando esses livros, né? Apesar de, por exemplo, esse aqui do Márcio Cotrim que é um jornalista e tal, membro da Academia de Letras, mas ele não traz as referências bibliográficas, de modo que acaba não sendo um livro científico. É um livro de curiosidades e tal, mas que muitas das curiosidades também são questionáveis. A grande maioria a gente não tem certeza realmente se era aquilo, não há documentos precisos. Muitos desses livros contradizem o que diz um ao outro também, e alguns copiam dos outros. Então, são livros para a gente mexer com o imaginário, mas não a grande maioria aí, a gente não pode dizer que tem um respaldo altamente científico e técnico. Então, se quisermos ir para a ideia realmente da etimologia, no sentido mais técnico e mais científico, vamos para outros autores aí, como o Eduardo Viaro, o Antônio Geraldo da Cunha e diversos outros etimólogos brasileiros e mundiais, tá, gente? Então, são livros, como eu disse, para curiosos e iniciantes, mas não para um debate técnico. Então, gente, era isso. É o que eu tinha para apresentar hoje sobre livros. Deixarei o link para que você, se você tiver curiosidade de adquirir, deixe aí seu comentário. Ajude o canal a crescer um pouco mais. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau, pessoal.